Amigos, no início da tarde desta sexta-feira, o Grêmio, através do seu vice-presidente de futebol, o Marcos Hermann, fez a apresentação do novo técnico do Grêmio, o Thiago Nunes. O presidente, Bolzan Júnior, até esteve presente, mas não participou da solenidade, não participou. Foi um assistente. Mudou a relação direta, aí, ao que parece, do treinador com o futebol. Antes de chegar ao presidente, precisa passar pelo vice. Ainda não tem o diretor de futebol. Com certeza depois precisará chegar no diretor de futebol para depois no vice de futebol. E ainda falta o diretor executivo para cumprir as outras tarefas do dia a dia do departamento. Mas, tá bem, o importante foi a apresentação do técnico, o novo técnico, que eu considerei uma apresentação técnica também, uma entrevista técnica. Uma entrevista sem romantismo algum, uma entrevista objetiva, pão, queijo. É isso, é aquilo, nós buscaremos estes objetivos, assim, desta forma, e nos organizaremos para tal. Por exemplo, o Thiago não falou em grupo, o Thiago falou em equipe. O Thiago, ele não falou em empatia para definir esta ou aquela posição, não, ele falou em trabalho. O trabalho é que vai definir quem é ou quem não é o titular, quem é ou quem não ocupa aquela função. Nesta mesma entrevista ele não citou atletas, nome de atletas, olha, quem sabe o fulano, o beltrano, o cicrano, né? Nome de atletas não citou. Ele não citou o nome de dirigentes, olha, eu já trabalhei aqui, já conheci tais e tal, não. Ele não falou o nome de colegas de trabalho da sua área técnica, ele já trabalhou, não, ele não citou ninguém, ele apenas disse, olha, já trabalhei aqui, conheço alguns e tal. Ele citou. Tudo no plano geral. Ele não particularizou nada com ninguém. Aliás, ele fez uma particularidade. Eu liguei para o Renato, num gesto de cortesia, por estar assumindo o cargo do Grêmio no lugar dele, mas não tratou de assuntos de técnica, de futebol, não. Sobre contratações, ele disse, olha, é o seguinte, eu primeiro preciso ver o que tenho aqui, o que me oferece o clube. É também uma entrevista, uma resposta puramente técnica, embora ele já saiba o que precisa e o que não precisa. Porque hoje se conhece tudo em futebol antecipadamente, mesmo não estando no dia a dia. No dia a dia você só vai apanhar um ou outro detalhe, quem sabe, de comportamento de um ou outro atleta, de um ou outro dirigente. Como, por exemplo, disse o Jeromel que iria ligar para o Ramiro e para o Luan para saber como era o treinador. Mas isto é no dia a dia, porque no contexto, como trabalha, como organiza a equipe, como é exigente, essa coisa toda, ele... A questão da sua cartilha lá no Corinthians, ele fez questão de descaracterizá-la, dizendo que não foi nada daquilo. Não, mas foi um regulamento. Então, se não foi cartilha, ele tentou estabelecer um regulamento que não deu certo. Mas ele foi técnico na resposta, objetivo. Ele não propôs aquilo. É a palavra dele contra a dos atletas do Corinthians, a imprensa que lá estava, que viu tudo e que testemunhou. Então a entrevista dele foi técnica, muito trabalho, é possível perceber. Tão técnica que ele disse o seguinte, nós vamos dar sequência ao que o Renato vinha fazendo e poderemos aqui ou ali incrementar uma ou outra providência, uma ou outra alteração. Técnica a entrevista do técnico Thiago Nunes, é que tem tanto Thiago no Grêmio que vez por outra a gente pode errar. Thiago Nunes do Grêmio. Ele chega com este objetivo. Ele trará para o Grêmio aquilo que ele quer implementar. Ele veio para isso, ele veio para mudar, embora ele diga que não, pelas razões que já explicamos. Ele foi técnico também ao falar sobre o seu currículo, sobre a construção da sua vida como treinador de futebol e trabalho que exerceu no interior, taxando de faculdade o interior, embora tenha, foi uma brincadeira que eu faço com os amigos dizendo que o interior foi faculdade. Não é brincadeira. O futebol é sim, no interior, é uma faculdade de trabalho, claro que é. E depois ele seguiu para os grandes clubes, que trabalhou 2, o Atlético Paranaense e o Corinthians. O Corinthians muito maior e agora um do mesmo patamar do Corinthians, que é o Grêmio. Vamos aguardar, vamos saber como ele vai rechear o seu currículo, que aí ele falou, como disse anteriormente, fez questão de destacá-lo, como ele vai rechear o seu currículo com esta sua passagem pelo Grêmio. Portanto, considerei uma boa entrevista, uma entrevista técnica, que desperta em todos o interesse de saber como será o seu trabalho. Seria bem legal se pelo menos
2 ou 3 vezes por semana, o seu trabalho fosse registrado, fosse mostrado. Na TV Grêmio, lá, a assessoria de imprensa do Grêmio pudesse mostrar, olha, hoje realizaram tal trabalho, assim, é um trabalho técnico, que é para que nós também possamos aprender um pouquinho com o técnico do Grêmio que chega trazendo esperança, cheio de esperança, com muita confiança, para que o Grêmio consiga, a partir de 2021, recuperar os títulos perdidos, nacional e internacional. Um abraço.